Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece, o canal criado para estudarmos a Palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Epístola aos Romanos, que nós intitulamos como Maravilhosa Graça, apreciando a liberdade através da justiça de Deus. Hoje nós vamos dar início à unidade número 2, que nós colocamos como título Benefícios da Justificação. Do capítulo 5 ao capítulo 8, nós vamos falar desses benefícios da justificação. Hoje, propriamente dito, vamos falar das bênçãos que a justificação nos concede. E vamos dizer que esse título seria a alegria da salvação em Cristo, que vai do verso 1 ao verso 11. Bem, queridos, a gente sabe que antes de qualquer coisa temos que orar, porque tudo devemos fazer debaixo da graça e da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas vamos lembrar, primeiro, que na descrição desse vídeo vai estar todos os links das aulas anteriores. Hoje é a aula número 7. Esses links vai possibilitar não perder nenhuma das aulas, para que a gente tenha o encadeamento das ideias que Paulo está descrevendo nessa epístola. Porque o objetivo de Paulo é falar sobre o Evangelho. Então ele vai descrever passo a passo desse Evangelho. Hoje também, antes de começarmos a aula, vamos na descrição desse vídeo todos os links e também a bibliografia de todos os autores e teólogos que nós consultamos para fazer essa aula. Não esqueçam de deixar seus comentários, algumas dúvidas. Isso é muito importante para que a gente possa alterar algumas coisas, melhorar algumas coisas durante a aula. Então esse feedback é muito importante para nós, tá certo? Mas antes de tudo, vamos orar, porque é muito importante a presença do Senhor nesses estudos para iluminar a nossa mente. Amém? Então vamos lá. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos, Senhor, as nossas vidas na Tua presença, clamando, Senhor, que o Senhor conceda-nos a graça do entendimento desse estudo, Senhor, do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos permitiu sermos justificados. Precisamos ter esse entendimento, meu Deus, para que possamos desfrutar dessa maravilhosa graça que o Senhor nos deu. É importante, meu Deus, o entendimento para que a gente possa vivenciar tudo aquilo que está disponível nas nossas vidas, ó Pai, para que possamos verdadeiramente sermos transformados e libertos, ó Pai, de tudo aquilo que nos aprisiona, principalmente as fortalezas que são criadas nas nossas mentes, que nos impede, Senhor, de viver a plenitude do amor e da graça de Deus. Assim eu oro, agradecido pela oportunidade e liberdade de estarmos diante de Ti, estudando a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ver hoje na aula, no capítulo 5, dessa primeira parte, que Paulo fala das bênçãos da justificação pela fé, os privilégios alcançados através do mediador Jesus Cristo. Paulo ele vai fazer 6 afirmações ousadas com referência àqueles a quem Deus justificou. Temos que deixar aqui bem claro que essa justificação é para aqueles que se entregou ao Senhor Jesus, crendo que Ele é o Senhor, crendo no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Então, só o benefício é só para aqueles que, por fé, se entregou e fez um compromisso com o Senhor de segui-lo e deixar que Ele venha transformar a sua vida. É muito importante falar nesse assunto, porque essa justificação não é para todos. Nós vimos que todos estão destituídos da glória de Deus. Então, a ira de Deus está sobre toda a humanidade. E a única forma de nós alcançarmos a salvação das nossas vidas é através do sacrifício de Cristo, dessa fé em tudo aquilo que Ele fez por nós. Sem isso, não há salvação. Amém, queridos? Então vamos falar desses benefícios agora. Mas antes eu vou nomeá-los para vocês. Então a alegria da salvação em Cristo, nós vamos ver que nós temos paz com Deus, nós temos acesso e esperamos firmes na graça, nessa graça conquistada, né?
nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, nós nos gloriamos nas tribulações e seremos salvos por meio de Cristo. E por último, vamos ver que nós nos gloriamos no próprio Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez na cruz. Então vamos ler agora os versos que Paulo nos coloca no capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Vimos aqui no capítulo 5, verso 1 e 2, o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vamos ver então o que Paulo fala nesses dois primeiros versículos. A primeira coisa é que nós temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé. Essa expressão anuncia que no momento em que cremos em Jesus e colocamos nele a fé, Deus nos declara justos. De uma vez por todas, a obra de Cristo está terminada. A ação ocorrida no passado, nós recebemos no momento em que cremos. Esse entendimento é muito importante para nós. Quando nós cremos no Senhor Jesus, a obra se completou em nossa vida. Nós passamos a desfrutar de toda a conquista de Cristo na cruz do Calvário. E é muito importante porque não há mais nada que ele venha a fazer, a não ser aquilo que ele já predisse, né? Que o Espírito Santo irá trabalhar nas nossas vidas, será o nosso Consolador, e a ação do Espírito Santo na nossa vida vai trazer santidade para nós, vai mudar o nosso caráter, e nós vamos falar isso mais adiante. Mas o que é mais importante, que é imediatamente a obra de Cristo se conclui nas nossas vidas e desfrutamos de tudo aquilo que ele nos concedeu, de livramento do pecado e tudo mais, que nós vamos detalhar mais em seguida. Então vamos lá, o que mais ele faz? Essa primeira e a principal consequência da salvação obtida por intermédio de Jesus é a justificação que nós alcançamos. Essa é a primeira coisa. Aceitamos Cristo Jesus, somos justos diante da sua face. Temos o status de justo diante do Senhor. O que mais ele fala? Bom, nós temos que ter esse entendimento de que nós éramos inimigos de Deus. Nós vimos isso em Tiago, capítulo 4, verso 4, que diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então Tiago deixa bem claro que nós éramos inimigos de Deus. E filhos da ira. Vimos isso em Efésios capítulo 2, verso 3, quando ele diz assim: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vimos que nós éramos inimigos de Deus, nós éramos filhos da ira, mas agora somos reconciliados com o Criador através do Senhor Jesus. Paulo fala bem claro em Colossenses capítulo 1, no verso 19 a 22, que diz o seguinte: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para representá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Vimos aqui através desse verso que nós fomos reconciliados com Cristo Jesus. O que mais nós vemos nisso? Que essa paz com Deus trata-se de uma nova relação com Deus. Ele nos chama a uma vida de comunhão. Paz, uma posse e um fato do tempo presente. Queridos, nós fomos justificados e alcançamos a paz com Deus.
Antes nós éramos inimigos. E o Senhor Jesus nos reconciliou com Cristo. Nós temos paz com Ele. Essa paz é importante para que haja uma nova comunhão. A comunhão que foi perdida no passado, lá no Jardim do Éden. Nós agora desfrutamos dessa reconciliação com o Senhor. Fomos pacificados. Por isso que o Senhor Jesus, ele tem um título de Príncipe da Paz, porque ele pacifica a humanidade ao Senhor, nosso Deus Pai. Então a justificação e a reconciliação andam juntas. Não há como separar isso. A pessoa que ela é justificada, ela foi reconciliada com Deus imediatamente. Nós vamos ter, através dessa reconciliação, acesso ao Senhor. Nós vamos falar agora dessa segunda questão que alcançamos e essa bênção que alcançamos na justificação. Nós temos acesso, estamos firmes na graça. Essa é a segunda alegria da salvação em Cristo Jesus. Acesso a Deus por intermédio da fé em Cristo Jesus. E a graça aqui se refere à esfera de vida na presença de Deus que passamos a viver, na qual nos encontramos permanentemente firmes. Olha que bênção, queridos. A justificação nos reconcilia, nos dá a paz com o Senhor e nos concede acesso direto ao nosso Pai. O Senhor Jesus, ele é um mediador, é como se ele fosse nos levar na presença do Senhor. A cada momento que nós nos dirigimos a Deus em oração, ele nos leva à presença de Deus e diz assim: Senhor, aqui está o seu filho que crê em mim. Então nós temos acesso direto diante das faces de Deus. Isso é algo espetacular, queridos. Por isso que essa graça nos mantém firmes. Porque se nós temos acesso direto ao Senhor, nós vamos diretamente a Ele falar das nossas necessidades. Vamos falar para Ele dos nossos temores, de tudo aquilo que estamos passando, na certeza de que Ele está ouvindo e no momento oportuno vai nos conceder a graça do retorno, do auxílio, porque Ele é um Deus criador de todas as coisas. Ele é capaz de trazer a existência daquilo que não existe para nos abençoar, porque nós fomos reconciliados, nós temos a paz e um acesso direto a Ele. Que maravilha é essa obra do Senhor na cruz do Calvário por nós. Vimos aqui que então esse privilégio de viver no seu templo ou no seu palácio todo o tempo, esse acesso à presença dele é algo espetacular. Não vivemos perdendo e recebendo o favor de Deus. Nós vivemos sempre dentro da sua proteção. Eu costumo dizer que quando nós temos acesso direto ao Senhor, nós estamos na palma das mãos de Deus. Não há nada, absolutamente nada que aconteça nas nossas vidas sem a permissão do nosso Deus. Quer que seja coisa boa ou coisa ruim aos nossos olhos. Porque nós vamos ver mais adiante que até as coisas ruins aos nossos olhos se convertem de bem para nós. Porque o nosso Deus, ele trabalha na nossa vida com uma multiforme graça espetacular. Nós temos que ter o entendimento de que estamos na mão do Senhor. Então nós não vamos perder nada, nós só temos a ganhar. Porque nós entregamos a nossa vida para que o Senhor Jesus dite as regras da nossa vida. Por amor, amados. Ninguém está impondo isso a nós. É por amor. E isso é maravilhoso, nós desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos prosseguir nisso aqui, ó. Então a fé e a graça estão inseparavelmente relacionadas. Mais uma coisa aqui inseparável. A justificação e a reconciliação, a fé com a graça. Todo aquele que apresenta uma fé salvadora alcança a graça do Senhor. E isso é inseparável. Porque o favor mais imerecido de qualquer outra criatura, de qualquer pecador que ele possa experimentar, é a graça de ser recebido na presença de Deus. Como nós vimos aqui em Hebreus, capítulo 4, verso 16, que nós já lemos anteriormente, que diz assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda no momento oportuno. Isso é muito interessante,
quando Paulo coloca, quando nós entramos confiadamente na presença do Senhor, certo que vamos encontrar a misericórdia do Senhor, o favor do Senhor nas nossas petições, nas nossas dificuldades, mas Ele vai nos conceder isso no momento oportuno. Porque Ele não vai nos conceder no momento que a gente pede, se nós não estivermos preparados ou trabalhados o suficiente na dificuldade para que a gente possa alcançar essa graça. Deus nos concede, é como um pai corrigindo um filho, né? Um filho vai receber um carro sem ter a carteira de motorista, ele pode dirigir e acontecer algum acidente. Então ele pode ganhar o carro, só no momento em que ele estiver preparado para dirigir. Portanto, quando ele estiver habilitado com a sua carteira de motorista para poder desfrutar da bênção que ele tem, que é o carro. Então esse é um exemplo muito prático para a gente ver como o Senhor trabalha nas nossas vidas. Ele vai nos conceder sim, porque Ele quer o nosso bem, mas Ele vai conceder no tempo oportuno. Isso é importante para nós sabermos. Se ele ainda não nos concedeu aquilo que pedimos, é porque ainda não é o momento oportuno para recebermos. Porque certamente o nosso Deus, o amor do nosso Pai, Ele é capaz de parar o sol para nós, Ele é capaz de abrir o mar para nós, trazer a existência do que não existe para nos abençoar. Ele nos cura, Ele nos transforma. Esse é o propósito da reconciliação do Senhor Jesus, da justificação, quando nós temos acesso direto ao Senhor, essa comunhão com Deus. Vamos ver também que nós gloriamos na esperança da glória de Deus, que é a terceira parte, que está nesses 2 primeiros versos que estamos estudando. A esperança é uma expectativa confiante que se baseia nas promessas de Deus. O objeto da nossa esperança é a glória de Deus. Nós temos que ter entendimento que a esperança não é uma vontade ou um desejo de esperar que tudo vai dar certo. É a certeza de que Deus vai fazer o que Ele disse que fará. Aqui é muito interessante, porque a esperança na palavra, ela se confunde muito com a fé propriamente dita. Porque em Hebreus nós vemos lá que a fé é a certeza das coisas que se esperam e as convicções das provas que não se veem. A esperança é a certeza das provas que não se veem. É a fé olhando para diante, olhando para frente. Nós colocamos a nossa fé na promessa do Senhor, é a mesma coisa de dizermos, essa é a nossa esperança, que vamos receber a glória de Deus. Mas quando ele diz assim, gloriamos na esperança da glória de Deus, é que nós vamos receber a glória de Deus em nós, e através de nós vamos glorificar o Senhor, e vamos também confiar na glória que vem futura, quando o Senhor Jesus voltar. Ele vai trazer e vai instituir o seu reino, e vamos receber um corpo incorruptível, semelhante ao dele, né? Então nós vamos temos a convicção dessa esperança que o Senhor será glorificado nas nossas vidas e através da nossa vida. Então vemos que a esperança ela deve ser entendida como a base da nossa confiança para vivermos a vida cristã. É a âncora da nossa alma, plantada pelo Espírito Santo que Ele nos dá. Um fundamento, uma estabilidade, uma segurança. Essa esperança ela é muito importante, ser até desenvolvida, que nós vamos ver mais adiante como ela se desenvolve na nossa vida, porque ela nos dá firmeza no caminhar cristão. Porque quando nós chegamos no trono da graça, confiadamente, nós fazemos a nossa petição, confiando na promessa que está escrito na Bíblia Sagrada, nós temos que ter a certeza que nós receberemos no momento oportuno. Essa é a nossa esperança. E aqui dito que a glória de Deus, da glorificação do Senhor nas nossas vidas e através da nossa vida, ela é certa. É uma esperança olhando para frente. É uma esperança que nós vamos alcançar o que Deus disse que é nosso, por direito. O propósito do culto a Deus é atribuir glória a Deus, honrá-lo, reverenciá-lo, adorá-lo na excelência do seu ser. Aqui eu destaco, quando nós vamos receber a glória do Senhor nas nossas vidas e vamos glorificar o Senhor através da nossa vida,
Glorificamos o Senhor através da nossa vida, com os testemunhos dos prodígios e maravilhas que Ele fez em nós, e também através do culto. Quando nós vamos à igreja, vamos cultuar ao Senhor, nós não vamos lá para receber bênção. Nós vamos lá para honrá-lo, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do nosso Deus, o Criador das nossas vidas, que Ele se preocupa, amados, com detalhes da nossa vida. A palavra do Senhor diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Por que será que Ele vai se preocupar com a quantidade de fio de cabelo que tem na nossa cabeça? É para dizer que é nos mínimos detalhes. Ele se preocupa. Não pensa vocês que Ele não está preocupado com algumas coisas das nossas vidas, não. Ele se preocupa com tudo. Com a forma que nós pensamos, com o jeito que nós vivemos, com o jeito que nós tratamos as pessoas, com o jeito que nós somos tratados. Ele se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. É algo extraordinário quando nós começamos a ter um relacionamento com Deus. Ele fala na nossa mente, no nosso coração, Ele fala através da palavra, Ele fala através do irmão, Ele se preocupa conosco, amados. E nós, quando vamos à igreja, vamos cultuar ao Senhor, nós não vamos lá para receber do Senhor. Nós já recebemos tudo que nós deveríamos receber. Nós vamos ter agora que desfrutar, ter o entendimento daquilo que já está disponível para nós. Quando nós temos esse entendimento, nós começamos a desfrutar da obra de Cristo, que já foi consumada através da fé. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, imediatamente a obra é consumada em nossas vidas. Nós temos que ter esse entendimento, queridos. Muitos de nós não desfrutam da glória por falta de entendimento. Por isso que a palavra diz, o meu povo perece porque falta entendimento. O Senhor já disponibilizou a bênção, mas nós não compreendemos e não sabemos como alcançá-la. Então nós não desfrutamos dela. Por isso que o estudo da palavra do Senhor, ela é a verdade. E ela vai nos fortalecer e vai nos dar capacidade de desfrutar aquilo que o Senhor já conquistou. O Senhor Jesus já conquistou por nós. Amém, amados? Então vamos continuar. Passamos a participar da glória de Deus que é desenvolvida de forma contínua durante toda a nossa vida, e o seu auge está na ressurreição. O que essa passagem que eu ressaltei aqui quer dizer? Que ao longo da nossa vida nós vamos receber a glória do Senhor na nossa vida, no nosso corpo. Nós vamos prestar cultos ao Senhor, vamos glorificar o Senhor. Isso vai ser um desenvolvimento ao longo da nossa vida. Mas quando nós morremos, nós vamos alcançar, na vinda do Senhor Jesus, a ressurreição. Um corpo incorruptível. Conforme o corpo incorruptível que o Senhor Jesus demonstrou na sua ressurreição. Aquele corpo que subiu aos céus é um corpo sem pecado, é um corpo que cada um de nós vai receber ao alcançarmos ou a vinda de Cristo ou após a nossa morte, quando o reino do Senhor efetivamente se realizar aqui na terra. Essa é a promessa de sermos glorificados, como o Senhor Jesus o foi. Então, o prazer que temos em glorificar a Deus envolve algo na dimensão da esperança, da certeza, que é criado em nossa alma no momento em que chegamos à fé. Vimos isso em Tito, capítulo 2, no verso 11 ao verso 14, que diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sincera, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Vimos aqui que em Tito, Paulo coloca
muito claramente todo esse plano do Senhor, toda essa graça do Senhor. Então nós vamos ver que essa visão da glória futura é um poderoso estímulo para o nosso dever no tempo presente. Vimos aqui que em Tito há uma expressão de tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Uma vida justa, uma vida dedicada, uma vida de santidade para a glória do Senhor. A palavra diz que nós temos que ser a carta aberta de Cristo, nós temos que ser a luz do mundo, o sal da terra. Tudo isso nós alcançamos através dessa graça e da comunhão com o Senhor, da ação do Espírito Santo em nossa vida, e nós vamos participando da glória do Senhor, enquanto o reino não se institui de uma forma duradoura, na volta do Senhor Jesus. Então, essa participação da glória é de suma importância para nós. A glória nas nossas vidas e através da nossa vida. Vimos que as consequências da justificação têm ligação com o passado, o presente e o futuro. Nós temos paz com Deus com o efeito de nosso perdão do passado. Nós temos acesso e estamos firmes da graça, que é o fruto do nosso privilégio de ter acesso à presença de Deus, isso no presente. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, resultante da nossa herança futura. Então aqui nós temos a compreensão, só nesses 2 versículos, da obra que foi realizada com o perdão no passado, do acesso ao Senhor no presente e na certeza futura da nossa herança, porque a esperança é a certeza de algo que ainda vai acontecer. Então é a fé olhando para o futuro. Então é a herança do nosso futuro, que é a glória do Senhor Jesus e um corpo glorificado como o do Senhor Jesus. Então tudo isso faz parte da justificação. E vamos mais adiante que ainda tem mais coisa. Vimos aqui no verso 3 ao verso 5 o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos estudar agora esses versos. Vemos aqui que nós nos gloriamos nas tribulações. É contra a nossa natureza apreciar as aflições e a tribulação. Mas devemos ter uma perspectiva diferente em relação à tribulação, sabendo que a esperança nos sustentará nestes momentos. Veja bem, queridos, todos nós, quando enfrentamos alguma dificuldade na nossa vida, nós não temos que dizer assim: eu rejeito isso da nossa vida, eu rejeito isso da minha vida porque o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário todas as minhas dores, todas as minhas faltas, então eu não tenho que perecer nessa terra. Não, não é bem assim, não. Não é bem assim. Nós temos que entender que todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida, ela tem um objetivo de crescimento espiritual. Vamos ver aqui que Paulo nos dá uma nova compreensão quando ele diz: nos alegramos nas tribulações. Porque todo cristão, todo crente, tem que entender que a tribulação é o momento em que nós vamos ter uma experiência com o Senhor, vamos ter um tratar com o Senhor. E quando nós olhamos por essa expectativa, por esse olhar, por essa lente, a nossa esperança, que é a fé olhando para o futuro, é na certeza de que vamos estar melhores, experimentarmos mais o Senhor. E esse é um processo que vamos descrever agora. Um processo que Paulo coloca de uma forma bem clara. E nós precisamos entender isso. Olhar a tribulação com alegria. Olha, não é que nós tenhamos que ser masoquistas, não. Mas nós temos que entender com alegria, mesmo chorando de dor, que Deus está trabalhando na nossa vida. Vamos descrever isso agora. O fruto da justificação é a alegria na vida do cristão. A alegria é considerada como uma pérola de grande valor. Temos que ressaltar essa alegria
Porque a alegria na tribulação, ela vem na esperança de que o Senhor vai fazer a obra por completo em nós. Essa alegria é uma pérola de grande valor que nós não podemos perdê-la. Não podemos deixar que nenhuma circunstância venha tirar essa alegria de entrar na presença do Senhor, essa alegria de termos acesso ao Pai diretamente pelo intermédio do Senhor Jesus, que é o nosso mediador. Nós vamos sempre estar na presença do Senhor, com o Senhor Jesus junto. Tá, queridos? A gente é uma hierarquia espiritual. Ele nos conduz à presença do Pai. Ele é o nosso mediador, então ele sempre vai estar conosco. Por isso que nós pedimos tudo em nome de Jesus, porque ele é o nosso mediador. Nós não pedimos no nome do pastor, no nome do nosso pai, né? Ou da nossa mãe. Nós pedimos em nome de Jesus, porque ele é o mediador, ele é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus nos leva diante do Pai. Ele é o nosso mediador. E essa é uma alegria que nós temos que sempre estar atentos para que não percamos essa pérola. Essa pérola é muito importante para nós. Paulo nos diz que quando passamos por tribulações e aflições, podemos nos gloriar nelas, porque sabemos o que a tribulação produz. É uma cadeia de virtudes. Na verdade, ele coopera para o desenvolvimento da nossa salvação. Faz parte de um processo de crescimento. Então, o sofrimento é o único caminho para a glória de Deus, o caminho para a participação do sofrimento de Cristo, para testemunhar do poder de Deus em nós. Queridos, a tribulação ele tem esse poder de transformar as nossas vidas, de melhorar a nossa visão de mundo, a nossa visão do irmão, de nós mesmos. Nós experimentamos de algo fabuloso, crescimento espiritual. É por isso que nós temos que nos gloriar. Vimos que Paulo nos anuncia que a tribulação é a aflição, uma angústia, que gera a perseverança. Tribulação gera perseverança, é o início do processo. A perseverança o que é? A perseverança e a fé, elas andam de mãos dadas, porque temos de entender que a fé verdadeira que nos justifica também nos capacita a perseverança. A perseverança, quando não desistimos, quando trazemos à memória as palavras e promessas de Deus, que nos traz esperança, convicção e consolo e ânimo. A perseverança está, e quando nós estamos na aflição, nós lemos a palavra de Deus que traz uma promessa para as nossas vidas, nós depositamos confiança nessa verdade, vamos perseverar, mesmo que ainda não surgiu o tempo oportuno de receber essa graça, nós vamos perseverar nela, confiantes porque ela é verdade, ela se concretizará. Então essa perseverança, ela é muito importante para as nossas vidas, porque vamos ver aqui em Lucas, no capítulo 21, no verso 29, que diz assim: é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Amados, é pela perseverança que nós vamos ganhar a nossa alma. Vamos ter a nossa alma trabalhada. A nossa alma vai ganhar um tesouro maravilhoso no término desse processo, que Paulo descreve aqui de uma forma muito clara. Por que através da perseverança ganhamos a nossa alma? Vamos ver que é porque a perseverança gera a experiência. Ela efetiva a nossa mudança de caráter. Tudo que eu quero, tudo que eu penso, tudo que eu posso está construído ou constituído o nosso caráter. Olha, toda a forma de pensar, toda a forma de agir, tudo aquilo que eu venho querer é que constitui o meu caráter. E no momento da perseverança, esse caráter vai ser renovado, porque eu vou começar a ver que no momento da aflição, aquilo que verdadeiramente tem valor, as coisas que eu dava importância, que não são importantes, vamos começar a passar a limpo a nossa vida e a nossa alma é depurada. Tudo aquilo que verdadeiramente tem valor permanece.
E aquilo que foi equivocado, que nós construímos ao longo da nossa vida, vai sendo tirado fora. Nós vamos ver o que verdadeiramente importa para nós e para Deus. Por isso que nós vamos ganhando a nossa alma. Através dessa perseverança que o Senhor nos concede. Que vai gerar, como Paulo mesmo diz aqui, Paulo afirma que a experiência da perseverança gerada em nosso coração vai gerar esperança, que é a âncora da nossa alma, que é a fé olhando para frente. Como nós dissemos, tribulação gera perseverança, que gera a experiência, que vai gerar a esperança, que é a nossa firmeza daquilo que o Senhor prometeu certamente cumprirá. A justificação, então, Deus vai proporcionar que nós tenhamos a tribulação. A tribulação que vai gerar perseverança, porque nós vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, a continuar na luta, na batalha, até a vitória chegar. Durante esse período de perseverança, nós vamos ter a experiência com o Senhor. Nós vamos ver portas se abrindo, o Senhor fechando portas, o Senhor fazendo milagres, o Senhor fazendo prodígios e maravilhas nas nossas vidas e através da nossa vida. E aí nós vamos ter a esperança. A esperança que no final do processo é a fé fortalecida olhando para frente. Paulo reitera que a esperança não decepciona, porque o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nós. Veja bem, queridos, este amor não é um sentimento que Deus passa a nos amar mais. É a própria essência de Deus que é derramada em nós através do Espírito Santo. Então, no final do processo, quando nós alcançamos a esperança, da certeza, da convicção que o Senhor vai realizar a glória dele nas nossas vidas, quando ele retornar, ele vai derramar um amor nos nossos corações, que é a própria essência dele, que vai fortalecer, amados, a nossa comunhão com o próprio Deus e com os irmãos. Porque a essência do amor de Deus em nós é um amor que nós não medimos, é um amor que nós não temos não conseguimos entender, porque é um amor sacrificial. Nós somos capazes de sacrificar por nossos irmãos de uma forma tão clara, porque nós temos a própria essência do Senhor nos nossos corações. Vamos experimentar de uma parte daquele amor que o Senhor Jesus demonstrou quando ele morreu na cruz por nossas vidas. Então, por isso que nós, muitas das vezes, não compreendemos como uma pessoa, um missionário, ele larga a sua nação, larga a sua família e vai para um país arriscando a sua própria vida para poder pregar o Evangelho. Porque ele é cheio desse amor sacrificial. Porque ele quer que a humanidade alcance essa graça da justificação. Então ele é capaz de dar a sua própria vida para que um outro irmão seja salvo. Para que uma outra pessoa alcance o entendimento do sacrifício de Cristo. Então esse amor que é derramado no final desse processo da tribulação é a própria essência do Senhor. Por isso que a esperança ela não se confunde. Porque ela é a fé firmada, é a âncora da nossa vida. Firmada para que nós possamos caminhar na certeza de que o ide do Senhor será realizado através das nossas vidas. Porque experimentamos da essência do amor de Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é muito bom. Vamos continuar aqui, quando Paulo fala que o amor é um dom supremo, né? Aquela tríade que ele menciona lá em 1 Coríntios capítulo 13, a fé, a esperança e o amor. Que o amor é maior, o amor é a melhor parte, né? É aquilo que nós temos que buscar. Esse amor vem derramado nas nossas vidas quando nós, através da tribulação, da perseverança, da experiência, nós vamos ter derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. Porque nós vamos ver o Senhor face a face. É mais ou menos aquilo que Jó, mais ou menos não, é a essência daquilo que Jó experimentou quando nós lemos a história de Jó, que ele ouvia falar de Deus. Mas no final do processo, daquela tribulação toda que ele passou, ele disse, agora eu conheço o Senhor face a face. Porque ele entendeu a essência de Deus.
Ele entendeu de que Deus não é um Deus que está distante de nós. Ele é um Deus presente na nossa vida, porque nós temos uma comunhão e podemos ter essa comunhão, né? Está disponível para nós através da justificação. Nós temos que desenvolver essa comunhão, por isso que nós temos que ter esse entendimento. Porque há muito cristão que é salvo, mas ainda não desenvolveu a comunhão com o nosso Deus. Então ainda não desfrutou desse amor derramado nos corações com uma essência grande. Porque nós temos que buscar mais e mais esse amor. Então, a tribulação nós temos que olhar com alegria, amados, porque o nosso caráter, a nossa vida vai ser transformada através dela. O resultado da absoluta fé depositada em Deus, na qual a nossa alma é aprovada e provada, né, transformada, ela experimenta do derramar da essência divina, que é o amor. Então nós ganhamos a nossa alma para Jesus porque passamos a ter o amor de Deus em nós. E esse amor de Deus é que vai encaminhar todo o nosso relacionamento com o nosso semelhante e com o nosso próprio Deus. É um amor sacrificial de Deus experimentado nas nossas vidas. É maravilhoso isso, quando nós temos esse entendimento. Nós temos o entendimento que nós não podemos por nós mesmos amar na plenitude que Deus amou. Mas Ele trabalha conosco para que nós possamos desenvolver esse amor em nós. E esse trabalhar é através da tribulação. Tem que ser assim, amados, porque se não fosse desse jeito, a nossa natureza, ela não quer sacrifício. A nossa natureza quer receber tudo do bom e do melhor sem sacrifício nenhum. E quando nós experimentamos um pouquinho daquilo que Jesus Cristo experimentou para nos salvar lá na cruz, nós vemos o quanto é precioso essa obra de Jesus. Quanto é precioso o amor de Deus em nossas vidas. E quanto nós temos a obrigação de espalhar esse amor para a humanidade através do evangelismo. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender o que eu quero passar para vocês, amados. Mas nós temos que mudar a visão sobre as tribulações que Deus permite nas nossas vidas. Porque ela é para o nosso bem. Vai trazer melhorias para nós. Eu creio nisso porque a palavra de Deus diz isso. Amém? Vamos continuar o estudo. No verso 6 ao verso 8 diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora, por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, logo, quanto mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Vamos estudar agora o que Paulo está querendo falar com esses versos e encerrar a última partezinha da aula de hoje. Nós seremos salvos por meio de Cristo. Essa é a segunda afirmativa que o Senhor Jesus fala para nós. Nestes versículos, observamos uma tensão entre o já e o ainda não. Ou seja, entre o que Cristo já conquistou, que é a justificação e reconciliação, em sua primeira vinda, e o que resta a fazer em sua segunda vinda. Seremos salvos por ele da ira. Então, o verbo está no futuro. Olha só, essa questão do já e ainda não. Nós alcançamos a justificação e a reconciliação já. Nós sabemos que somos salvos, mas ainda não alcançamos a salvação. Então, essa salvação ainda não aconteceu. Mas certamente acontecerá, porque nós temos a esperança dessa glória do Senhor manifestada nas nossas vidas. Mais ou menos nesse caminho. Então Paulo lembra que Cristo morreu por nós, fracos.
incapazes de libertar-nos do pecado, ímpios, totalmente indignos, pecadores, mas mostra seu amor que não era motivado por alguma bondade dentre nós. E que os homens raramente morrem por aqueles que não são bons. Então vimos demonstrado o grandioso amor do Senhor por Ele ter morrido por nós, nós não sermos dignos dessa morte. Aí, nesse momento, está demonstrado o grandioso amor de Deus para toda a humanidade. Morreu, mesmo nós não merecendo. Isso é importante, queridos. Foge o nosso entendimento. Nós não fomos libertos do pecado, nem recebemos ainda o nosso corpo ressurretos, que serão, por ocasião da vinda do Senhor Jesus, alcançados. Então nós temos que ter o entendimento que já alcançamos a salvação, a justificação e a reconciliação. Contudo, ela não se concretizou ainda não, porque o Senhor Jesus ainda não retornou, não veio na segunda vinda. Nós não fomos libertos ainda do pecado. A nossa natureza continua sendo pecadora, mas nós temos o perdão do pecado. Nós fomos libertos do poder do pecado nas nossas vidas. E quanto mais nós colocarmos a nossa vida na presença do Senhor, mais força e coragem o Senhor vai nos conceder de nos libertar do pecado que ainda habita em nós. Nós ainda não recebemos um corpo incorruptível. O nosso corpo perece. Nós vamos alcançar enfermidades, sim, porque há um desgaste natural do corpo. Deus é capaz de restaurar? Certamente, porque o nosso Deus é capaz de trazer a existência da saúde que não existe. Mas ainda lutamos com isso, com a fraqueza da carne e com o pecado que ainda reina em nós. Por isso que já, mas ainda não. Entenderam, amados? Estes fatos asseguram a nossa salvação final. Se Cristo morreu para justificar, certamente Ele completará a sua obra, porque Ele possui um amor incondicional. Esse amor incondicional já demonstrado, é um amor que a gente não consegue entender. Como pode ter morrido por nós tão impuros, mas o amor dele nos alcançou. O amor dele fez isso. Se formos reconciliados enquanto inimigos, certamente seremos salvos quando amigos. Olha, o sacrifício do Senhor Jesus já foi feito. Nós nos tornamos agora amigos de Deus, fomos reconciliados com o Senhor. Então, certamente, essa obra final da salvação plena, né, da libertação plena do pecado, de um corpo incorruptível, nós alcançaremos. Porque por aquilo que Ele já fez, nos assegura que vamos alcançar o que nos resta. Assim, o abismo separando o nosso estado anterior, ira inimigo, que nós éramos, né? De nosso estado presente, que nós desfrutamos da graça e somos amigos, era uma coisa intransponível. O abismo agora que separa o estado presente, que estamos na graça e sendo amigos de Deus, do futuro, que é a glória e salvação eterna, é como um pequeno buraco. É algo que certamente se cumprirá. A nossa esperança ela está firmada e certamente se cumprirá. Porque o amor que o Senhor Jesus demonstrou já é suficientemente o respaldo, né? Ele até nos concedeu o Espírito Santo como penhor daquilo que Ele certamente cumprirá no final, que é a nossa salvação plena, a glorificação do nosso corpo, da nossa vida, da nossa alma. Então, o que Cristo já fez é a nossa garantia de que Ele manterá a sua promessa a respeito do futuro. Então nós vimos aqui que nós nos gloriamos em Deus. Por quê? Essa última afirmação de Paulo retrata a exaltação dos cristãos, não apenas pelo fato de terem privilégios conquistados por intermédio de Cristo, mas principalmente confiados na infinita misericórdia de Deus. Nos gloriamos não porque Ele nos pertence, mas porque pertencemos a Ele. Dele, nós recebemos agora a reconciliação.
A nossa alegria está em Deus por causa de Jesus. Nós temos que nos gloriar mesmo, amados, porque aquilo que o Senhor Jesus alcançou na cruz do Calvário por nós é algo extraordinário e maravilhoso. Nós temos que firmar a nossa alegria no Senhor e desfrutar dessa plenitude que Ele alcançou para nós, sem medo, sem dúvida, sem ressalva, confiadamente. Entendam isso, amados, entendam isso. Isso é muito importante. Nós não podemos ficar entristecidos com a nossa vida. A nossa vida ela foi alcançada pelo Senhor. Nós temos o poder de sermos transformados por Ele. Nós temos que nos entregar a Ele, sem ressalvas, sem o si, confiadamente, amados. Por isso que devemos andar glorificando o Senhor por tudo. Pelo ar que respiramos, pela vida que temos, por aquilo que não temos. Porque tudo aquilo que temos é porque aquilo é destinado para a nossa vida. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós é nosso. Ninguém pode tirar de nós. Entendam isso. Porque a glória do Senhor, a obra do Senhor Jesus já foi conquistada, já foi feita, está completa. Vamos desfrutar dessa justificação que o Senhor nos deu. Vamos ver aqui nas considerações finais que a justificação pela fé em Cristo nos libertou de Adão, símbolo do velho homem, para nos colocar em Cristo, no qual fomos feitos nova criação. Deus encontra pecadores, ímpios e indiferentes ao seu propósito. E os ama numa demonstração inegável de amor. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. E não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Se Deus é real, então a sua ira também o é. A visão bíblica da salvação está baseada no salvamento da humanidade, da ira de Deus. Assim, é Deus quem salva as pessoas dele mesmo. Enquanto as pessoas permanecerem despreocupadas a respeito da ira de Deus, não sentirão nenhuma necessidade de ir a Jesus. Por isso que temos que evangelizar, por isso que temos que falar, porque uma pessoa que não aceita Jesus, ela é fadada à condenação. Ela não precisa fazer nada, só nascer, viver e morrer. Ela já está condenada. Mas quando encontra o Senhor Jesus, tem a sua vida transformada. É o único caminho, é através de Jesus Cristo. Não há outro, não há outra pessoa que vai nos levar diante do Senhor. Somente o Senhor Jesus. Com base no que acabamos de ver, evidenciamos o grande sinal que identifica o crente justificado, que é a alegria. Especialmente o alegrar-se no propósito de Deus. O crente deveria ser a pessoa mais otimista e feliz do mundo, porque a sua nova vida no Senhor Jesus é determinada em uma adoração centrada em Deus. Assim, amados, nós vamos terminando essa aula de hoje. Espero confiadamente que o Senhor tenha, através do Espírito Santo, iluminado a mente de cada um dos irmãos para compreender essa maravilhosa conquista que o Senhor nos deu através da sua morte na cruz. Vamos encerrar essa aula, certos, primeiro, na alegria que temos que demonstrar por tudo aquilo que o Senhor conquistou. É a pérola de maior valor que nós ganhamos, a alegria em todas as circunstâncias. Amém, queridos? Obrigada pela perseverança até o final dessa aula. Obrigada, irmãos, por mais um dia juntos estudando a Epístola aos Romanos. Firme sempre nessa verdade que nos fortalece, que é a palavra do Senhor. Amém? Até a próxima aula, queridos. Um beijo.